Lucas capítulo 21, verso de número 10. Capítulo 21, 10. Então lhes disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, agora presta atenção nessa palavra, e epidemia e fome em vários lugares. Algumas traduções estão pestes ou pestilências. Então temos aqui epidemias, pestes e pestilências em vários lugares. Agora vamos no mesmo capítulo, você vai abrir no verso 34. Capítulo 21, 34. Você viu 10, agora o 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Deixa aberto aí, não fecha a Bíblia, fecha apenas os olhos. Vamos orar. Querido Deus, socorre-nos nessa noite. Auxilia-nos com teu Santíssimo Espírito. De que vale uma reunião, um ajuntamento, sem a presença transcendente, sem a presença gloriosa do Senhor? De que vale um sermão e um texto pregado sem a inspiração do seu Espírito? De que vale, Senhor, o culto solene sem que o cultuado esteja presente? Faz-se presente, toma cativas mentes e corações em obediência à tua palavra, mobiliza e sensibiliza todos os que estão aqui para que ouçam suas santas palavras. Que haja graça gloriosa e abundante sendo despejada em toda a extensão desse salão. Que haja temor e tremor diante da santíssima palavra. Que ninguém, Senhor, esteja indiferente, nem irreverente, diante daquele que é 3 vezes santo. Receba a glória para si, Senhor. Faz avançar teu reino e nos conforma à imagem do seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria muito da sua atenção, principalmente os pais e mães. Por favor, todos que estão aqui presentes, prestem muita atenção. Esta é a capa da revista Veja desse mês. A capa da revista Veja. E o que está escrito nela? O mosquito que zomba do mundo. Porque nossa orgulhosa civilização tecnológica do século XXI está perdendo a guerra para o inseto transmissor do vírus Zika. Esta é a capa da revista Veja, aqui a edição de fevereiro. E nós vamos encontrar na página 63, 66, a matéria: um mosquito ameaça nocautear a orgulhosa civilização tecnológica do século XXI. Os autores de ficção imaginaram um mundo de joelhos diante de terroristas, de invasores do espaço, devido à idade da pedra, por uma guerra nuclear total,
e até mesmo acossada pela progressão incontida de algum vírus misterioso, mas submetida a um mosquito? Isso não. Isso seria enredo de filme de terror de um tempo remoto da humanidade. No começo do século passado, a malária, transmitida por mosquitos, mandou para o hospital 10 de cada 100 trabalhadores encarregados da construção do Canal do Panamá, e só 8 saíam de lá com vida. Agora, mais de 100 anos depois, um outro mosquito está levando o presidente americano Barack Obama a convocar reuniões de emergência na Casa Branca em Washington, e do lado de lá do oceano, tirando do sério outro senhor do mundo, o russo Vladimir Putin, abre aspas, e agora nos vem uma porcaria da América Latina, disse Putin, depois de ser informado sobre o potencial de destruição do vírus, transportado pelo mosquito Aedes aegypti. Obama exigiu de seus sábios a produção imediata de uma vacina contra o Zika, o vírus mais temido transmitido pelo Aedes aegypti. Ouviu deles que, na melhor das hipóteses, uma vacina contra a Zika levará 3 anos para estar em condições de ser usada em larga escala. A semana culminou com o alerta da chinesa Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial de Saúde. O explosivo avanço do Zika vírus é motivo de preocupação, especialmente diante do possível elo entre a infecção durante a gravidez e o nascimento de bebê com microcefalia. Até aqui. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. É uma mensagem de alerta para a Igreja de Cristo e eu preciso da sua atenção. Eu abri num texto aqui, dos quais eu preguei muito no ano de 2015. É um texto apocalíptico, é um texto profético, que narra os sinais do fim do mundo, que narra sinais do retorno de Jesus. Caso você não saiba ou não queira, eu vou te informar. Afinal de contas, há cristãos hoje tão terrenos, tão envolvidos com esse mundo, que eles sequer acreditam que um dia esse mundo vai acabar e que um dia o seu Senhor irá retornar a este mundo. Mas a Bíblia diz, Ele próprio disse que Ele iria retornar outra vez e nos deu sinais que avisariam quando esse retorno estaria próximo. Dentre os tantos que você conhece e já ouviu nos seus anos de cristão e na multidão de sermões que você já escutou, um dos sinais que marcariam a volta de Jesus seriam pestes, mortandades, pestilências. E como o termo que eu li na minha Bíblia, revista e atualizada, epidemias. Epidemias marcariam a volta de Jesus. Se você notar, da noite para o dia, sem qualquer aviso, sem qualquer prévia, da noite para o dia, num instante, surgiu esse vírus Zika. Esse vírus Zika. Você praticamente sabe muito pouco a respeito dele. Talvez você nem está sabendo da informação desse vírus, de tão novo e rápido que está sendo a propagação e os efeitos desse vírus. Da noite para o dia, um vírus transmitido pelo mosquito já conhecido, Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Esse mosquito, bem como essa doença, dengue em 4 pelo menos tipos, é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E agora este mosquito, que já transmitia a dengue, que é uma doença
e em alguns casos mortal, mortífera, agora também é responsável por transmitir o vírus Zika. No que consiste? Qual é o poder desse vírus? O que esse vírus tem condição de causar? Os estudiosos afirmam que ele causa microcefalia. O que é microcefalia? Um distúrbio na formação do cérebro. Mas quem é o principal alvo do vírus? É o feto, é o bebê. A mulher que é picada, ela é infectada com o vírus, e se essa mulher estiver grávida, o vírus atravessa a placenta e ele infecta o bebê. E o alvo do vírus no bebê é o cérebro do bebê. Então a criança que teve a mãe infectada com o vírus Zika, ela vai conceber a microcefalia. Ela terá uma deficiência mental, neural, tanto na diminuição do cérebro, da cabeça, como problemas mentais. Então o vírus tem como principal alvo crianças, fetos, bebês. Este vírus já está espalhado em toda a América Latina. Nos Estados Unidos da América já há um surto e já está se espalhando para a Europa e o leste europeu. É uma epidemia de um vírus devastador, o vírus Zika. Ele também pode ser transmitido nas relações sexuais. Por exemplo, se o homem for picado e contrair esse vírus, ao ter relação com a esposa, o vírus é transmitido para a esposa. A esposa ficando grávida, o feto é afetado. E aonde é afetado? No cérebro. No cérebro. E nós aqui começamos com um caso aqui, outro ali, algo novo a ser estudado, especulado, e de repente, uma epidemia, dezenas, centenas, cidades, países e agora continentes lutando com esse vírus, o vírus Zika. O dia que eu recebi a informação desse vírus, dessa epidemia, eu estava em viagem. Como eu não tenho televisão em casa, e depois vou te dizer por que eu não tenho, eu tenho mais dificuldade de obter informação, uma vez que os telejornais, eles proporcionam muita informação para nós. Ainda que eu acredito que 90% seja tudo manipulado e mentiroso, eu não acredito em praticamente nada do que a mídia divulga, que ela é mentirosa, ela é tendenciosa e ela é corrupta. Eu fiquei sabendo uma viagem. Veio dois pensamentos na minha mente quando eu recebi essa informação do vírus Zika. Primeiro, foi a afirmação apocalíptica de Jesus. Todos os estudiosos, eles concordam e afirmam que nós estamos vivendo no tempo do fim. E que texto após texto profético tem se cumprido. Profecia após profecia acerca da segunda vinda de Jesus tem se cumprido. Então, para aquele que está ligado, eu não sei você, porque tem uma meia dúzia que está nem aí, está vivendo a vida do jeito que quer, e eu não posso fazer nada. O meu papel eu estou cumprindo, eu estou aqui como profeta de Deus para você, anunciando a palavra. Se você vai crer ou não, receber e mudar a sua vida, já não é da minha alçada. Eu estou vendo o inimigo, eu estou vendo o perigo iminente, e eu estou aqui tocando a trombeta. Se alguém não se preparar para a guerra e morrer, eu não terei culpa desse sangue. E obviamente, quando nós olhamos para os sinais, estamos atentos.
os que as notícias trazem, as mudanças climáticas, geográficas, políticas, sociais e religiosas, é óbvio que elas apontam para a volta de Jesus. Então eu já tenho ciência que estamos vivendo esse tempo. Então quando eu recebi a informação, imediatamente eu liguei o fato a duas coisas. Primeiro, uma afirmativa de Jesus. Haverão terremotos, guerras, rumores de guerras e pestes, pestilências, mortandades. Então se a profecia tem que cumprir, ela tem que cumprir. Jesus vai voltar, ele vai voltar e ele tem que voltar, mas ele não pode voltar, ele não pode passar os carros na frente dos bois. As eras, as estações, as profecias têm que se concretizar. E uma delas é o aumento de flagelos, pestes e epidemias. Sem saber se será certo ou não, se será combatido ou não, se vai haver vacina ou não, eu já pensei. Isso vai acontecer. Eu não posso impedir a profecia de acontecer. Vai acontecer, querendo ou não, orando, jejuando ou não, fazendo algo ou não, vai se cumprir. Será uma era, a volta de Jesus será em uma era marcada por epidemias, pestes, flagelos. Foi a coisa que eu liguei. Segunda coisa, estava no carro ou no avião, não me lembro. Esse vírus aí não veio de graça, não. Foi o que eu pensei. Não, tem coisa errada nisso aí. Dito e feito, 2 semanas depois, o Dr. Francis Boyle, um jurista e professor de direito da faculdade de Harvard. Você pesquisa depois na internet, Francis Boyle, B-O-Y-L-E, Francis Boyle, é um PhD, é um doutor, é um jurista, professor de direito na Universidade de Harvard. Ele disse, esse vírus Zika foi fabricado em laboratório. Isso é obra de engenharia genética. Esse vírus não foi obra do acaso. Esse vírus foi construído para duas coisas. Primeiro, controle de natalidade. Agora, com o medo do vírus, ninguém vai engravidar. Controlamos a natalidade no mundo. Segundo, criar seres com deficiência mental que ou morrerão ou serão facilmente manipulados, governáveis. O vírus Zika é obra de poderosos para controlar o mundo. O vírus Zika é produzido por aqueles que têm o espírito do anticristo. Isso é coisa do demônio, do diabo. Isso é coisa das trevas. A Bíblia diz que ainda não se manifestou o homem do pecado, o anticristo encarnado, mas o espírito do anticristo já está na terra. Muitos anticristos já surgiram na terra. E isso é obra do anticristo, é espírito do anticristo, já preparando o terreno para manipulação de massa e governo. Controle de natalidade. Os médicos mais sérios do Brasil, Estados Unidos e da Europa, o que eles estão dizendo à população? Mesmo se for especulação, se não for tudo isso, na pior das hipóteses, não engravidem. Não fiquem grávidas. Os maiores especialistas estão dizendo isso. Não engravidem. Então o primeiro objetivo já está sendo conquistado. Controle de natalidade. Só nasce agora quem a gente quer. E aonde a gente quer. Segundo,
nascerão pessoas mortas, deficientes mentais ou com pouca condição intelectual, que essas são os desdobramentos, as variáveis desse vírus maldito. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar e dizer, está aqui, é uma realidade e nós não podemos impedir. Só que isso aqui deve trazer para a igreja mais um sinal de alerta para aquele que está cochilando e para aquele que está dormindo, ou para aquele que está preso ainda nos seus pecados. Não há como as profecias bíblicas serem mais explícitas, escandalosas. Não há. Eu nunca vi isso. Desde 90 que eu conheço a fé, e desde 86, eu nunca presenciei algo tão explícito em todos os setores da sociedade. Jesus está voltando. Agora vejam, o anticristo, esse espírito do inferno, que encarnará o homem do pecado na pessoa do anticristo, ele já teve protótipos. Quando João escreveu sobre isso, o primeiro anticristo na terra era César. Pra você ter uma ideia, o imperador Domiciano, que governou no tempo de João, ele foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Ele pediu para ser adorado. E quem não adorasse a César, quem não dissesse César estem Kyrios, era morto. César é o Senhor, era morto. Era o primeiro protótipo do anticristo. E um dos anticristos modernos mais famosos foi Adolf Hitler. Ele foi o protótipo perfeito, a mesma característica do anticristo. Um ditador que queria governar com mão de ferro o mundo, e impor o seu sistema, a suástica, a criação de uma nova raça. Agora vamos lá. Qual foi o maior alvo de Hitler para criar uma nova raça? O chamado Terceiro Reich. O Terceiro Reino, segundo ele, duraria 1000 anos. Era baseado no governo dos imperadores romanos. Foi a juventude. Hitler, a Alemanha nazista só teve o poder que teve porque Hitler investiu nos infantes. A doutrinação de uma nação inteira desde a infância. Foi onde surge a juventude hitlerista, o exército alemão, e tornou-se aquela coisa imperiosa, indestrutível. Era a base do seu governo mundial. Quando você olha para os acontecimentos dos últimos 10 anos, e agora eu vou dizer aos pais, os acontecimentos dos últimos 10 anos, as mudanças sociais e culturais, políticas, a conclusão é inequívoca. O principal alvo de Satanás são as crianças. São nossas crianças. É esta geração o alvo dele. Veja só, meu irmão, a perversidade desse vírus. Ele entra dentro da placenta da mãe e ele tem um só alvo, o feto, o bebê. É um espírito do diabo, é uma força das trevas para atacar a próxima geração, para asfixiá-la, comprometê-la, infectá-la, matá-la, manipulá-la.
As crianças. As crianças. As crianças. Se você pegar as cartilhas, a grade curricular que esse governo preparou para o ano de 2016, você não tem ideia. Todo o material que está sendo preparado para escolas de ensino infantil, fundamental e médio tem como propósito perverter as crianças sexualmente. É uma enormidade de material contendo com conteúdo de sexo explícito para crianças de 6 a 16 anos. As crianças dessa geração são todas pervertidas sexualmente, e isso está sendo patrocinado pelo governo. Por quê? O propósito não é apenas deixá-las imorais, é porque por trás dessa estratégia está um marxismo cultural, está um ateísmo, e é insuflar nessas crianças, é tirar delas os valores cristãos, os valores morais, é incutir na mente delas o socialismo, o ateísmo, é perverter a mente delas. E onde o ensino básico, matemática, português, as equações, a história, isso é completamente suprimido e minimizado. Ou seja, as crianças não vão aprender a pensar, tomar decisões, o Estado vai tomar decisões por elas, elas não aprenderão a pensar. O alvo do diabo é preparar uma juventude não hitlerista, mas anticristã. É o alvo do diabo. E a manifestação desse vírus é mais uma comprovação do que eu estou dizendo. Presta atenção. Você não pode impedir as profecias de se cumprir. Correto? Correto. Mas você pode guardar a sua casa para que tais profecias não afetem você. Abra comigo para você ter uma ideia em Apocalipse capítulo 6. Abre lá. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Para quê? Para matar a espada, para matar pela fome e com a mortandade, pestilência, pestes e por meio das feras da terra. Volta para Lucas 22, 21. O que o texto de Apocalipse fala, gente? O que o texto fala? Fala de um morticínio, fala de um assassinato em massa, fala de um infanticídio, morte de infantes, de bebês. Os 4 cavaleiros do Apocalipse marcam o período do fim, marcam a volta de Jesus.
São imagens alegóricas que João tem para descrever o estado da sociedade. E o Cavaleiro Amarelo diz que a raça humana, boa parte, será exterminada, será morta. E quem sabe esse vírus, que é uma das causas que Apocalipse narra como será a morte, porque diz que será a espada, a fome e através de pestes, este vírus seja o responsável por exterminar gerações inteiras. Só que o alvo principal, New Generation, a nova geração. É muito simples. Meu querido, você quer criar uma outra geração? Você quer dominar o mundo? Você começa nas bases. É o que o anticristo está fazendo. E os seus filhos podem estar sendo vítimas. É o que eu vou falar com mais força amanhã. Quando eu digo que o principal alvo de Satanás são as crianças, parece que eu estou falando grego aqui nessa igreja. Eu vou contar um testemunho agora, escandalize-se. Mas pode estar acontecendo com você, que é um pai frouxo e que não tem rédeas da sua casa. Ou com você, que é uma mãe omissa e não tem as rédeas da sua casa. Um rapaz veio me contar o que aconteceu com 2 crianças, com uma mocinha. A menina tinha 5 anos de idade. 5 anos. Você tem ideia o que é uma criança de 5 anos? 5 anos ela já possuía um celular. Eu queria pegar a mãe e prender ela, processar. Sabe o que essa criança fez? Com a estúpida mãe que deu um celular? Estava tirando fotos da genitália dela, das partes íntimas, para enviar no WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5 anos. A mãe pegou, descobriu, mas não fez nada. Passaram-se 2 anos. A menina tem 7 agora. A mãe entrou no quarto, ela estava mexendo no celular. E ela tentou disfarçar, a mãe pegou. Quando ela abre o celular, cheio de vídeos e sites pornográficos, com 7 anos de idade. Você pensa que essa geração é como a sua? Você pensa que essas crianças são como vocês? Vocês estão enganados. O alvo do diabo é os teus filhos. Se você confia nos seus filhos, você é um tolo. Eles podem estar fazendo sexo debaixo do seu nariz. Eles podem estar ingressando na pedofilia, no homossexualismo, sem que você saiba. Porque afinal de contas você patrocina o pecado deles. Mas o que tem de mais dar um celular? O que tem de mais? É que o mundo entra dentro do quarto do teu filho e da mente do teu filho através do celular. As crianças de hoje são depravadas, são perversas. Elas estão vivendo em um mundo vulgar, perverso. Eu chego em casa de gente, crente, dessa igreja. Tem o carro de bebê, o bebê na frente da TV. Eu vou em casa, tem menino que não sabe falar, ou está aprendendo a andar. Já está aqui. O celular. Isso. O diabo, isso. Coopera comigo, isso, vai. Ensina.
Você não sabe o que eu vou fazer com a mente dessa criança através de celular. O camarada não tem comida em casa, não tem dinheiro, mas tem modem, internet rápida e roteador, permitindo que o filho dele esconda debaixo da cama, entre dentro de um banheiro e possa acessar livremente a internet. Você vai ver onde você vai parar. Tá lá, celular. Peraí, quantos anos o homem viveu sem celular? Quem te disse que uma criança tem que ter isso? Hein? Quem te disse? Que pais que são esses? Quem te disse que quem dá a última palavra é teu filho? Quem te disse que é ele que determina o que ele tem, o que ele usa, como usa? Quem te disse isso? É você que manda na sua casa. É você que diz o sim e diz o não. Não é teu filho. Por que não é meu filho? Ele não tem condições de decidir por ele. Ele não tem estrutura psicológica, emocional para decidir por ele. Ele não sabe. É você que tem que decidir. Você quer ver um teste? Eu desafio você. Eu desafio você. Se você conseguir, que os bichinhos é esperto. Eu desafio você. Você vai chegar em casa hoje ou aqui mesmo. Você vai entrar no celular dos teus filhos. Você vai ver tudo. Você vai vasculhar tudo. Você vai entrar na internet, no Facebook. Você vai se assustar com o que você vai ver. E eu vou te falar, porque, sabe por que você vai assustar? Porque eu já vi. Você está achando que é santa a tua filha? Você está enganado. Você está achando que o teu filho é tudo isso? Você está enganado. Vai lá, eu estou desafiando você. Vai, vê tudo. E não tem essa de esconder não. Vai ter que falar senha, vai ter que fechar o tempo na sua casa. E você vai se horrorizar com o que você vai ver. Você vai ver que eles são mais inteligentes do que você sonha. E que eles estão mais longe do que você imagina. Você vai ver que o diabo ganhou mais terreno do que você imagina. Eles sabem enganar, maquiar, mentir. Aí fala para o delegado, mas ele era tão bonzinho. Aí o delegado, só você que acredita, trouxa. Ele era tão bonzinho, era mesmo trouxa. É por isso que os filhos dos crentes não convertem. Porque os pais acham que são bonzinhos. São nada! São filhos de Adão! São corruptos! Enquanto não se converterem, estão sob a ira de Deus. E não vão converter nunca enquanto você ficar só tecendo elogios. Meu filho isso, minha filha isso, minha heroína perfeita, estudiosa, meu filho. Mentira! O alvo do diabo são seus filhos. Eu andei pegando o celular de uma turma aqui. Não dá isso aí. Se eu mostrasse para você numa tela aqui, você teria que ir num clínico psicológico, psiquiatra. Se você ver as abominações que esses jovens consomem, eu não estou falando de pornografia clássica, aquela que vocês consumiam no mundo, aquele erotismo clássico, né? Todo mundo conhece a banca de jornal de mulher nua, de mulher pelada na revista. Isso é o que todo mundo conhece, todo mundo sabe, quem veio do mundo. O que essa geração está consumindo é bestialidade, é coisa satânica, é coisa que você tem pavor, você fica em choque. Se você tem problema cardíaco, você não pode ver. É coisa bizarra, é maligna.
É uma perversão mental tão grande que eles estão tendo atração por coisa hedionda. É hediondo, o diabo está fazendo um estrago. Eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu comecei a tremer, eu não acreditava que meninos dessa idade podiam consumir coisas daquele nível. Coisas das mais bestiais, masoquistas, sádicas, hediondas. Eu falei, isso só pode ser gerado por demônios. É só o diabo que consegue perverter uma mente assim. Agora a culpa é do menino? A culpa é sua. Sua filha não tem que ter celular, coisa nenhuma. O teu filho não tem que ter celular, coisa nenhuma. Eles não podem ter acesso à internet sem a sua presença, de jeito nenhum. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Eles acham que isso é ser radical. O seu incircunciso, você daria um copo de veneno para o seu filho? Você daria uma granada para ele? Você daria uma 765? Então é por que você dá o celular e a internet, que são tão fatais quanto essas armas? A 765 causa menos estrago, é a pele, os nervos. A granada tem o risco de ele perder uma mão. A internet cria monstros, demônios. As amizades. Você está ouvindo o que eu falei? Você vai fazer isso hoje. E pega dela aí agora, antes que ela deleta, porque está cheio. Está saturado de orgia, de podridão. Pega agora, toma agora. E vai para casa e fala, mostra tudo, conta tudo. E você vai ficar horrorizado. Pastor, mas eu não estou agredindo, invadindo. Salva teu filho. Salva tua filha enquanto é tempo. Porque talvez nem dê tempo. Pastor, mas vem aqui na igreja, louva, canta. Oh, meu Deus do céu, abre o olho desses pais. Abre o olho desses pais. Com quem que o teu filho está andando? Hein? Com quem que teu filho está andando? Você conhece? Quem que é o amigo do teu filho? É cristão? Quem são os pais dele? Quem está andando com a tua filha? É cristã? Quem são os pais? Hã? Ou já é a namoradinha dela? Você não vai fazer nada. Não pode. Minha filha já acessa o Face. Eles acham engraçado. Eu acho que quem tem microcefalia são os pais. Eu acho que são eles. Eles não veem maldade em nada. Nada. Nada, 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 nada. Olhe comigo em Gênesis 18, por favor. Gênesis 18. Vá comigo lá. Gênesis 19. Gênesis 19, verso 1. Ao anoitecer vieram os dois anjos de Sodoma, a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai, passai a noite nela, e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Respondeu eles: Não passaremos a noite. Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram entrar em casa deles. Deu-lhes um banquete, fez assar pães, e eles comeram. Mas antes que deitassem, presta atenção, os homens daquela cidade
cercaram a casa. Que homens eram? Homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta e fechou após eles. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Verso 9: eles, porém, disseram: retire-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior que a eles. E arremessaram-se contra o homem e contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Até aí. Olhem para mim agora. Você entendeu esse texto aqui? Eu vou te explicar ele. Olhem para mim e preste atenção. Onde Ló habitava? Perto de Sodoma e Gomorra. Escute. Foram as cidades mais pervertidas da história. Sodoma se praticava o que é sodomia. Sabe o que praticava em Sodoma? Fazia sexo homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, filha com mãe, irmão, primo, todo, incesto, orgia, bestialidade, imundícia. O pecado de Sodoma foi tão grande que Deus trucidou a cidade inteira. Deus aniquilou, mandou chuva de fogo e massacrou toda a cidade. Quem era Ló? Pedro diz que Ló era justo. Ló, escuta, é uma representação da igreja. Sou eu, é você. Sodoma é esse mundo que nós vivemos. As portas mostram as portas da casa de Ló, da família. Ele abriu a porta e deixou entrar quem? 2 anjos. Ele abriu e deixou entrar. Quando os moradores de Sodoma foram entrar, ele fechou a porta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Os anjos, aquilo que é de Deus, a palavra de Deus, os irmãos em Cristo, as coisas de Deus, para essas você abre as portas da sua casa. Abra as portas da sua casa para o Evangelho. Abra as portas da sua casa para a Bíblia. Abra as portas da sua casa para os irmãos em Cristo. Mas irmãos, eu não estou dizendo que gente que vem na igreja. Irmãos, abra a sua porta para o culto. Abra a sua porta para o louvor. Agora, para os moradores de Sodoma, para pornografia, para internet, para os amigos ímpios, feche a porta da sua casa. Feche a porta da sua casa. Não deixe entrar. E a Bíblia diz, sabe o que os moradores fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles tentaram arrombar a porta. Eles estavam lá. É assim que Satanás está na tua casa. É assim que o diabo está lá. Eu quero entrar. Traga-os para que abusemos deles. Traga teus filhos. Entregue eles para que abusemos dele. É a internet. É a televisão. É o Facebook. É o WhatsApp. São os amigos ímpios. Para esses, feche a porta. Feche a porta. Agora não. Eles estão fazendo o contrário. Crente não vai na casa deles. Crente não sai com o filho deles. A palavra não entra lá. O louvor, o evangelho. Mas entra o quê? Vou te dar um iPhone, filha. Qual que é a sua senha do Face, filha? Vou te dar um laptop. Pode sair com a amiguinha. Eu não sei o que vai fazer.
a microcefalia vai entrar. O cavalo branco, o cavalo amarelo vai entrar. Vem cá, vem cheirar lança-perfume. Ei, vem fumar um baseadinho. Vem, você é virgem ainda? Você não sabe como é bom. Deixa entrar. Pode ir juiz na minha casa, pode processar, pode ir a polícia. Na minha casa mando eu. Nos meus filhos mando eu. Ah não, mas aí ele dá birra. Meu Deus do céu, eu vou para algum lugar. Cadê o Afeganistão? Lá não tem isso. Lá ou vive ou morre, você só tem duas opções. É da birra. Ai, da birra. Aquele que poupa a vara do filho aborrece o filho. Disciplina teu filho com vara, porque fustigando com vara, nem por isso morrerá, mas salvará a alma dele do inferno. Se você não fustigar teu filho, é teu filho que vai te fustigar. A Bíblia manda fustigar com vara, correia, chinelada, bumbum. Senão está crescendo um monstro na tua casa. Ai, mas eu não consigo. Vira homem, rapaz. Não consegue o quê? Vira homem, para de fazer a unha. Ah, rapaz, engrossa essa voz, rapaz. Toma tipo. O principal alvo do diabo são nossos filhos. O diabo quer ele. O PT quer eles. O marxismo querem eles. São eles que são os alvos. É só você ver, ué. Aplicativo de celular, joguinho, desenho. Bob Esponja. Um dos maiores desenhos, o maior sucesso da década. É um gay, ué. É uma esponja afeminada, homossexual. O Ben 10. É a invocação de demônios, ué. Demônios. Será que o meu filho vai consumir um diabo desse? Você está de brincadeira comigo. Sabe como é que os puritanos faziam? Você não tem ideia, tadinho de nós estamos na idade da pedra. Os puritanos faziam um culto doméstico todos os dias. Todos. Pelo menos uma vez por dia. Sabe como que os puritanos alfabetizavam os filhos? Vocês não têm ideia. O menino está aprendendo a falar Abraão. Abraão. Elias. Israel. Oséias. Cada letra do alfabeto é um termo bíblico, um nome bíblico. Cultos domésticos. Eles faziam a refeição, café, almoço, janta. Na mesa do café, após a refeição, o pai lia de 20 a 30 versículos. Comentavam, cantavam hinos, abriam para perguntas, oravam impondo as mãos sobre os filhos. Quando não fazia isso na janta também, todo dia. Isso que os pais puritanos faziam. Todo dia. Desse jeito. Agora, como eu vou encerrar isso? Volta para Lucas 21. Verso 34, Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado
com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Agora é para nós em geral. Primeira parte ele foi para criança e agora 5 minutos, 10 para nós. Será que até quando eu vou ter que ficar repetindo isso aqui? Depois que ele traz a lista de sinais, a lista, ele está falando uma lista. Quando vocês verem essas coisas, que coisas? A lista. Acautelai-vos, para que o vosso coração não se carregue das glutonarias, bebedices e cuidados dessa vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nessa época uma tendência de se preocupar com coisas terrenas ia tomar o povo de Deus. Que um esfriamento ia vir. Que uma indiferença ia tomar o povo de Deus. E eles iam se carregar dos cuidados dessa vida. E aquele dia viria repentinamente. E ele está dizendo: vigiais em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Elas têm que acontecer. E se eu não vigiar, se eu não estiver em alerta, cauteloso, eu não vou escapar de todas as coisas? Terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, enchentes, apostasia, esfriamento, pedofilia, homossexualismo. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Esses sinais foram nos dados para nós nos alertarmos. Vigiai, acautelai-vos. Mais um sinal explícito, grotesco, imenso. Vigiai, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar de pé, em pé diante do Filho do Homem. Vigiai. O que quer dizer isso? Conserta a tua vida. Muda a tua vida. Essas mensagens elas vêm para mudar. Conserta a tua vida. Reconcilia com a tua esposa. Reconcilia com o teu marido. Paga as suas dívidas. Limpa seu nome. Regulariza a sua situação civil. Converta-se. Batize-se. Ame a Deus. Viva para Deus. Largue os caprichos, os cuidados desse mundo, pois o Filho do Homem está nas portas. Resumindo, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso, pastor? Seja um cristão melhor. Frequente mais a igreja. Venha nas reuniões de oração. Estabeleça uma rotina de oração secreta no teu quarto. Leia a Bíblia sistematicamente, regularmente, diariamente. Perdoe as pessoas que você magoou. Peça perdão para aquelas que você magoou. Perdoe aquelas que te magoaram. Porque o fim se aproxima. O que é vigiar? Vigiar é você ficar sem dormir? É uma metáfora, uma figura de linguagem que está usando. Vigiar, você vai ficar lá.
Vigiai aqui conserta a tua vida. Mais uma profecia foi lhes dada. Conserta a vida. Muda radicalmente. Sirva a Ele. Começa pela tua casa. Vai ter uma reforma aqui. Vai mudar. Filhos, esposa, marido. Profissional, vai mudar. A ética profissional. Financeiro, vai mudar. Social. Quem entra, quem sai, com quem. Mudou. Acabou, voltou para a era do analógico. Lá em casa o telefone vai. Vigiai, para que possais estar de pé. Lembra de Jesus para Pedro. Simão, Satanás pediu permissão para peneirar você, Simão. Simão, vigia. Simão, você está na mira do diabo. Simão, amarra as calças. Simão, talvez tenha Simãos aqui hoje. E Jesus está dizendo: Simão, ninguém está vendo o que você está fazendo, Simão. Ninguém está vendo o teu coração, Simão. Ninguém está vendo os históricos seus. Mas eu estou vendo, Simão. Antes que seja tarde. Muda a sua vida. Segundo, os filhos. Não tira essa palavra da sua cabeça. O principal alvo desse sistema maligno que está aí são as nossas crianças. O senhor está querendo dizer que se eu orar e jejuar, a gente não pega microcefalia? Não estou dizendo isso. Você está dizendo que se a gente orar, jejuar, ficar santo, o terremoto não quebra, derruba a nossa casa? Não estou dizendo isso. O senhor está dizendo que se eu orar, jejuar, vigiar, a enchente não leva nossas coisas? Não estou dizendo isso. Você vai pegar sim microcefalia, vai ter terremoto, pestes, pragas. Eu não estou dizendo de não podemos impedir as profecias. Haverá morticínio, haverá sinais no sol, na terra, nas estrelas. O mar irá bramar, as nações ficarão perplexas. Contudo, a nossa alma estará guardada em Cristo. Nossos filhos estarão comprados pelo sangue de Jesus. E ainda que o nosso corpo pereça, nossas almas estão salvas, ocultas com Cristo. É isso que eu estou falando. Não temais quem mata o corpo. Não temais quem mata o corpo. Eu, porém, vos digo a quem deveis temer. Temei antes aquele que tem poder de jogar a alma e o corpo no inferno. Então o corpo pode queimar, amputar, fazer picotar. O problema é a alma. Fecha os olhos, curva a cabeça. Causa microcefalia. O que é microcefalia? Um distúrbio na formação do cérebro. Mas quem é o principal alvo do vírus? É o feto, é o bebê. A mulher que é picada, ela é infectada com o vírus. E se essa mulher estiver grávida, o vírus atravessa a placenta e ele infecta o bebê. E o alvo do vírus no bebê é o cérebro do bebê. Então a criança que teve a mãe infectada com o vírus Zika, ela vai conceber a microcefalia. Ela terá uma deficiência mental, neural, tanto na diminuição do cérebro, da cabeça, como problemas mentais. Então, o vírus tem como principal alvo
crianças, fetos, bebês. Este vírus já está espalhado em toda a América Latina. Nos Estados Unidos da América já há um surto e já está se espalhando para a Europa e o leste europeu. É uma epidemia de um vírus devastador, o vírus Zika. Ele também pode ser transmitido nas relações sexuais. Por exemplo, se o homem for picado e contrair esse vírus, ao ter relação com a esposa, o vírus é transmitido para a esposa. A esposa ficando grávida, o feto é afetado. E aonde é afetado? No cérebro. O cérebro. E nós aqui começamos com um caso aqui, outro ali, algo novo vai ser estudado, especulado, e de repente, uma epidemia, dezenas, centenas, cidades, países e agora continentes lutando com esse vírus, o vírus Zika. O dia que eu recebi a informação desse vírus, dessa epidemia, eu estava em viagem. Como eu não tenho televisão em casa, e depois vou te dizer por que eu não tenho, eu tenho mais dificuldade de obter informação, uma vez que os telejornais, eles proporcionam muita informação para nós. Ainda que eu acredito que 90% seja tudo manipulado e mentiroso, eu não acredito em praticamente nada do que a mídia divulga, que ela é mentirosa, ela é tendenciosa e ela é corrupta. Eu fiquei sabendo uma viagem. Veio 2 pensamentos na minha mente quando eu recebi essa informação do vírus Zika. Primeiro, foi a afirmação apocalíptica de Jesus. Todos os estudiosos, eles concordam e afirmam que nós estamos vivendo no tempo do fim. E que texto após texto profético tem se cumprido. Profecia após profecia acerca da segunda vinda de Jesus tem se cumprido. Então, para aquele que está ligado, eu não sei você, porque tem uma meia dúzia que está nem aí, está vivendo a vida do jeito que quer, e eu não posso fazer nada. O meu papel eu estou cumprindo, eu estou aqui como profeta de Deus para você, anunciando a palavra. Se você vai crer ou não, receber e mudar a sua vida, já não é da minha alçada. Eu estou vendo o inimigo, eu estou vendo o perigo iminente, e eu estou aqui tocando a trombeta. Se alguém não se preparar para a guerra e morrer, eu não terei culpa desse sangue. E obviamente, quando nós olhamos para os sinais, estamos atentos. Os que as notícias trazem, as mudanças climáticas, geográficas, políticas, sociais e religiosas, é óbvio que elas apontam para a volta de Jesus. Então eu já tenho ciência que estamos vivendo esse tempo. Então quando eu recebi a informação, imediatamente eu liguei o fato a 2 coisas. Primeiro, uma afirmativa de Jesus. Haverão terremotos, guerras, rumores de guerras e pestes, pestilências, mortandades. Então, se a profecia tem que cumprir, ela tem que cumprir. Jesus vai voltar, ele vai voltar, e ele tem que voltar, mas ele não pode voltar, ele não pode passar os carros na frente dos bois. As eras, as estações, as profecias têm que se concretizar. E uma delas é o aumento de flagelos, pestes e epidemias. Sem saber se será certo ou não, se será combatido ou não, se vai haver vacina ou não, eu já pensei. Isso vai acontecer. Eu não posso impedir a profecia de acontecer. Vai acontecer, querendo ou não, orando, jejuando ou não, fazendo algo ou não, vai se cumprir. Será uma era
A volta de Jesus será em uma era marcada por epidemias, pestes, flagelos. Foi a coisa que eu liguei. Segunda coisa, estava no carro ou no avião, não me lembro. Esse vírus aí não veio de graça, não. Foi o que eu pensei. Não, tem coisa errada nisso aí. Dito e feito, 2 semanas depois, o Dr. Francis Boyle, um jurista e professor de direito da faculdade de Harvard. Você pesquisa depois na internet, Francis Boyle, B-O-Y-L-E, Francis Boyle, é um PhD, é um doutor, é um jurista, professor de direito na Universidade de Harvard. Ele disse, esse vírus Zika foi fabricado em laboratório. Isso é obra de engenharia genética. Esse vírus não foi obra do acaso. Esse vírus foi construído para 2 coisas. Primeiro, controle de natalidade. Agora, com o medo do vírus, ninguém vai engravidar. Controlamos a natalidade no mundo. Segundo, criar seres com deficiência mental que ou morrerão ou serão facilmente manipulados, governáveis. O vírus Zika é obra de poderosos para controlar o mundo. O vírus Zika é produzido por aqueles que têm o espírito do anticristo. Isso é coisa do demônio, do diabo. Isso é coisa das trevas. A Bíblia diz que ainda não se manifestou o homem do pecado, o anticristo encarnado, mas o espírito do anticristo já está na terra. Muitos anticristos já surgiram na terra. E isso é obra do anticristo, é espírito do anticristo, já preparando o terreno para manipulação de massa e governo. Controle de natalidade. Os médicos mais sérios do Brasil, Estados Unidos e da Europa, o que eles estão dizendo à população? Mesmo se for especulação, se não for tudo isso, na pior das hipóteses, não engravidem. Não fiquem grávidas. Os maiores especialistas estão dizendo isso. Não engravidem. Então o primeiro objetivo já está sendo conquistado. Controle de natalidade. Só nasce agora quem a gente quer. E aonde a gente quer. Segundo, nascerão pessoas mortas, deficientes mentais ou com pouca condição intelectual, que essas são os desdobramentos, as variáveis desse vírus maldito. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar e dizer, está aqui, é uma realidade e nós não podemos impedir. Só que isso aqui deve trazer para a igreja mais um sinal de alerta para aquele que está cochilando e para aquele que está dormindo ou para aquele que está preso ainda nos seus pecados. Não, e vai para casa e fala, mostra tudo, conta tudo, e você vai ficar horrorizado. Pastor, mas eu não estou agredindo, invadindo. Salva teu filho, salva tua filha enquanto é tempo, porque talvez nem dê tempo. Pastor, mas vem aqui na igreja, louva, canta. Oh meu Deus do céu, abre o olho desses pais.
abre o olho desses pais. Com quem que o teu filho está andando? Hein? Com quem que teu filho está andando? Você conhece? Quem que é o amigo do teu filho? É cristão? Quem são os pais dele? Quem está andando com a tua filha? É cristã? Quem são os pais? Hã? Ou já é a namoradinha dela? Você não vai fazer nada. Não pode. Minha filha já acessa o Face. Eles acham engraçado. Eu acho que quem tem microcefalia são os pais. Eu acho que são eles. Eles não veem maldade em nada. Nada. Nada, 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 nada. Olhe comigo em Gênesis 18, por favor. Gênesis 18. Vá comigo lá. Gênesis 19. Gênesis 19, verso 1. Ao anoitecer vieram os 2 anjos de Sodoma, a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai, passai a noite nela, e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Respondeu eles: Não passaremos a noite. Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram entrar em casa deles. Deu-lhes um banquete, fez assar pães, e eles comeram. Mas antes que deitassem, presta atenção, os homens daquela cidade cercaram a casa. Que homens eram? Homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Saiu-lhes então Ló a porta e fechou após eles, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais maus. Verso 9. Eles, porém, disseram: Retire-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior que a eles. E arremessaram-se contra o homem e contra Ló, e chegaram para arrombar a porta até aí. Olhem para mim agora. Você entendeu esse texto aqui? Eu vou te explicar ele. Olhem para mim e preste atenção. Onde Ló habitava? Perto de Sodoma e Gomorra. Escute. Foram as cidades mais pervertidas da história. Sodoma se praticava o que é sodomia. Sabe o que praticava em Sodoma? Fazia sexo, homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, filha com mãe, irmão, primo, todo, incesto, orgia, bestialidade, imundícia. O pecado de Sodoma foi tão grande que Deus trucidou a cidade inteira, Deus aniquilou, mandou chuva de fogo e massacrou toda a cidade. Quem era Ló? Pedro diz que Ló era justo. Ló, escuta, é uma representação da igreja. Sou eu, é você. Sodoma é esse mundo que nós vivemos. As portas mostram as portas da casa de Ló, da família. Ele abriu a porta e deixou entrar quem? 2 anjos. Ele abriu e deixou entrar. Quando os moradores de Sodoma foram entrar, ele fechou a porta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Os anjos, aquilo que é de Deus, a palavra de Deus,
os irmãos em Cristo, as coisas de Deus. Para essas você abre as portas da sua casa. Abra as portas da sua casa para o Evangelho. Abra as portas da sua casa para a Bíblia. Abra as portas da sua casa para os irmãos em Cristo. Mas irmãos, eu não estou dizendo que gente que vem na igreja. Irmãos, abra a sua porta para o culto. Abra a sua porta para o louvor. Agora, para os moradores de Sodoma, para pornografia, para internet, para os amigos ímpios, fecha a porta da sua casa. Fecha a porta da sua casa. Não deixe entrar. E a Bíblia diz, sabe o que os moradores fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles tentaram arrombar a porta. Eles estavam lá. É assim que Satanás está na tua casa. É assim que o diabo está lá. Eu quero entrar. Traga-os para que abusemos deles. Traga teus filhos. Entregue eles para que abusemos dele. É a internet. É a televisão. É o Facebook. É o WhatsApp. São os amigos ímpios. Para esses, fecha a porta. Fecha a porta. Agora não. Eles estão fazendo o contrário. Crente não vai na casa deles. Crente não sai com o filho deles. A palavra não entra lá. O louvor, o evangelho. Mas entra o quê? Vou te dar um iPhone, filha. Qual que é a sua senha do Face, filha? Vou te dar um laptop. Pode sair com a amiguinha. Eu não sei o que vai fazer. A microcefalia vai entrar. O cavalo branco, o cavalo amarelo vai entrar. Vem cá. Vem cheirar lança-perfume. Ei, vem fumar um baseadinho. Vem, você é virgem ainda? Você não sabe como é bom. Deixa entrar. Deixa entrar. Pode ir juiz na minha casa, pode processar, pode ir a polícia. Na minha casa mando eu. Nos meus filhos mando eu. Ah não, mas aí ele dá birra. Meu Deus do céu, eu vou para algum lugar. Cadê o Afeganistão? Lá não tem isso. Lá ou vive ou morre. Você só tem duas opções. É da birra. Ai, da birra. Aquele que poupa a vara do filho aborrece o filho. Disciplina teu filho com vara. Porque fustigando com vara, nem por isso morrerá, mas salvará a alma dele do inferno. Se você não fustigar teu filho, é teu filho que vai te fustigar. A Bíblia manda fustigar com vara, correia, chinelada, bumbum. Senão está crescendo um monstro na tua casa. Ai, mas eu não consigo. Vira homem, rapaz. Não consegue o quê? Vira homem. Para de fazer a unha. Ah, rapaz. Engrossa essa voz, rapaz. Toma tipo. O principal alvo do diabo são nossos filhos. O diabo quer ele. O PT quer eles. O marxismo querem eles. São eles que são os alvos. É só você ver, ué. Aplicativo de celular, joguinho, desenho. Bob Esponja. Um dos maiores desenhos, o maior sucesso da década. É um gay, ué. É uma esponja afeminada, homossexual. O Ben 10. É a invocação de demônios, velho. Demônios. Será que o meu filho vai consumir um diabo desse? Você está de brincadeira comigo.
Sabe como é que Lucas capítulo 21, verso de número 10. Capítulo 21, 10. Então lhes disse Jesus: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, agora presta atenção nessa palavra, e epidemia e fome em vários lugares. Algumas traduções estão pestes ou pestilências. Então temos aqui epidemias, pestes e pestilências em vários lugares. Agora vamos, no mesmo capítulo, você vai abrir no verso 34. Capítulo 21, 34. Você viu 10, agora o 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Deixa aberto aí, não fecha a Bíblia, fecha apenas os olhos. Vamos orar. Querido Deus, socorre-nos nessa noite. Auxilia-nos com teu Santíssimo Espírito. De que vale uma reunião, um ajuntamento, sem a presença transcendente, sem a presença gloriosa do Senhor? De que vale um sermão e um texto pregado, sem a inspiração do seu Espírito? De que vale, Senhor, o culto solene, sem que o cultuado esteja presente? Faz-se presente, toma cativas mentes e corações em obediência à tua palavra. Mobiliza e sensibiliza todos os que estão aqui, para que ouçam suas santas palavras. Que haja graça gloriosa e abundante sendo despejada em toda a extensão desse salão. Que haja temor e tremor diante da santíssima palavra. Que ninguém, Senhor, esteja indiferente, nem irreverente, diante daquele que é 3 vezes santo. Receba a glória para si, Senhor. Faz avançar teu reino e nos conforma à imagem do seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria muito da sua atenção, principalmente os pais e mães. Por favor, todos que estão aqui presentes, prestem muita atenção. Esta é a capa da revista Veja desse mês. A capa da revista Veja. E o que está escrito nela? O mosquito que zomba do mundo. Por que nossa orgulhosa civilização tecnológica do século XXI está perdendo a guerra para o inseto transmissor do temido vírus Zika? Esta é a capa da revista Veja, aqui a edição de fevereiro. E nós vamos encontrar na página 63, 66, a matéria
Um mosquito ameaça nocautear a orgulhosa civilização tecnológica do século XXI. Os autores de ficção imaginaram um mundo de joelhos diante de terroristas, de invasores do espaço, devido à idade da pedra, por uma guerra nuclear total e até mesmo acossada pela progressão incontida de algum vírus misterioso, mas submetida a um mosquito? Isso não. Isso seria enredo de filme de terror de um tempo remoto da humanidade. No começo do século passado, a malária, transmitida por mosquitos, mandou para o hospital 10 de cada 100 trabalhadores encarregados da construção do Canal do Panamá. E só 8 saíam de lá com vida. Agora, mais de 100 anos depois, um outro mosquito está levando o presidente americano Barack Obama a convocar reuniões de emergência na Casa Branca em Washington. E do lado de lá do oceano, tirando do sério outro senhor do mundo, o russo Vladimir Putin, abre aspas, e agora nos vem uma porcaria da América Latina, disse Putin, depois de ser informado sobre o potencial de destruição do vírus, transportado pelo mosquito Aedes aegypti. Obama exigiu de seus sábios a produção imediata de uma vacina contra o Zika, o vírus mais temido transmitido pelo Aedes aegypti. Ouviu deles que, na melhor das hipóteses, uma vacina contra a Zika levará 3 anos para estar em condições de ser usada em larga escala. A semana culminou com o alerta da chinesa Margaret Chan, diretora-geral da Organização Mundial de Saúde. O explosivo avanço do Zika vírus é motivo de preocupação, especialmente diante do possível elo entre a infecção durante a gravidez e o nascimento de bebê com microcefalia. Até aqui. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você. É uma mensagem de alerta para a Igreja de Cristo e eu preciso da sua atenção. Eu abri num texto aqui, dos quais eu preguei muito no ano de 2015. É um texto apocalíptico, é um texto profético, que narra os sinais do fim do mundo, que narra sinais do retorno de Jesus. Caso você não saiba ou não queira, eu vou te informar. Afinal de contas, há cristãos hoje tão terrenos, tão envolvidos com esse mundo, que eles sequer acreditam que um dia esse mundo vai acabar e que um dia o seu Senhor irá retornar a este mundo. Mas a Bíblia diz, Ele próprio disse que Ele iria retornar outra vez e nos deu sinais que avisariam quando esse retorno estaria próximo. Dentre os tantos que você conhece e já ouviu nos seus anos de cristão e na multidão de sermões que você já escutou, um dos sinais que marcariam a volta de Jesus seriam pestes, mortandades, pestilências. E como o termo que eu li na minha Bíblia, revista e atualizada, epidemias. Epidemias marcariam a volta de Jesus. Se você notar, da noite para o dia, sem qualquer aviso, sem qualquer prévia, da noite para o dia, num instante, surgiu esse vírus Zika. Esse vírus Zika. Você praticamente sabe muito pouco a respeito dele. Talvez você nem está sabendo da informação desse vírus, de tão novo e rápido que está sendo a propagação e os efeitos desse vírus. Da noite para o dia, um vírus transmitido pelo mosquito já conhecido, Aedes aegypti.
o mosquito transmissor da dengue. Esse mosquito, bem como essa doença, dengue em 4, pelo menos, tipos, é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. E agora, este mosquito, que já transmitia a dengue, que é uma doença, e em alguns casos mortal, mortífera, agora também é responsável por transmitir o vírus Zika. No que consiste? Qual é o poder desse vírus? O que esse vírus tem condição de causar? Os estudiosos afirmam que ele... Há como as profecias bíblicas serem mais explícitas, escandalosas. Não há. Eu nunca vi isso. Desde 90 que eu conheço a fé, e desde 86, eu nunca presenciei algo tão explícito em todos os setores da sociedade. Jesus está voltando. Agora vejam, o anticristo, esse espírito do inferno, que encarnará o homem do pecado na pessoa do anticristo, ele já teve protótipos. Quando João escreveu sobre isso, o primeiro anticristo na terra era César. Pra você ter uma ideia, o imperador Domiciano, que governou no tempo de João, ele foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Ele pediu para ser adorado. E quem não adorasse a César, quem não dissesse César est Kyrios, era morto. César é o Senhor, era morto. Era o primeiro protótipo do anticristo. E um dos anticristos modernos mais famosos foi Adolf Hitler. Ele foi o protótipo perfeito, a mesma característica do anticristo. Um ditador que queria governar com mão de ferro o mundo, impor o seu sistema, a suástica, a criação de uma nova raça. Agora vamos lá. Qual foi o maior alvo de Hitler para criar uma nova raça? O chamado Terceiro Reich. O Terceiro Reino, segundo ele, duraria 1000 anos. Era baseado no governo dos imperadores romanos. Foi a juventude. Hitler, a Alemanha nazista só teve o poder que teve porque Hitler investiu nos infantes. A doutrinação de uma nação inteira desde a infância. Foi onde surge a juventude hitlerista, o exército alemão, e tornou-se aquela coisa imperiosa, indestrutível. Era a base do seu governo mundial. Quando você olha para os acontecimentos dos últimos 10 anos, e agora eu vou dizer aos pais, os acontecimentos dos últimos 10 anos, as mudanças sociais e culturais, políticas, a conclusão é inequívoca. O principal alvo de Satanás são as crianças. São nossas crianças. É esta geração o alvo dele. Veja só, meu irmão, a perversidade desse vírus. Ele entra dentro da placenta da mãe, e ele tem um só alvo, o feto, o bebê. É um espírito do diabo, é uma força das trevas, para atacar a próxima geração, para asfixiá-la, comprometê-la, infectá-la, matá-la, manipulá-la. As crianças. As crianças. As crianças. Se você pegar
as cartilhas, a grade curricular que esse governo preparou para o ano de 2016, você não tem ideia. Todo o material que está sendo preparado para escolas de ensino infantil, fundamental e médio, tem como propósito perverter as crianças sexualmente. É uma enormidade de material contendo com conteúdo de sexo explícito para crianças de 6 a 16 anos. As crianças dessa geração são todas pervertidas sexualmente, e isso está sendo patrocinado pelo governo. Por quê? O propósito não é apenas deixá-las imorais, é porque por trás dessa estratégia está um marxismo cultural, está um ateísmo, e é insuflar nessas crianças, é tirar delas os valores cristãos, os valores morais, é incutir na mente delas o socialismo, o ateísmo, é perverter a mente delas. E onde o ensino básico, matemática, português, as equações, a história, isso é completamente suprimido e minimizado. Ou seja, as crianças não vão aprender a pensar, tomar decisões, o Estado vai tomar decisões por elas, elas não aprenderão a pensar. O alvo do diabo é preparar uma juventude não hitlerista, mas anticristã. É o alvo do diabo. E a manifestação desse vírus é mais uma comprovação do que eu estou dizendo. Presta atenção. Você não pode impedir as profecias de se cumprir. Correto? Correto. Mas você pode guardar a sua casa para que tais profecias não afetem você. Abra comigo para você ter uma ideia em Apocalipse capítulo 6. Abre lá. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Para quê? Para matar a espada, para matar pela fome e com a mortandade, pestilência, pestes e por meio das feras da terra. Volta para Lucas 22, 21. O que o texto de Apocalipse fala, gente? O que o texto fala? Fala de um morticínio, fala de um assassinato em massa, fala de um infanticídio, morte de infantes, de bebês. Os 4 cavaleiros do Apocalipse marcam o período do fim, marcam a volta de Jesus. São imagens alegóricas que João
tem para descrever o estado da sociedade. E o Cavaleiro Amarelo diz que a raça humana, boa parte, será exterminada, será morta. E quem sabe esse vírus, que é uma das causas que Apocalipse narra como será a morte, porque diz que será a espada, a fome e através de pestes, este vírus seja o responsável por exterminar gerações inteiras. Só que o alvo principal, New Generation, a nova geração. É muito simples. Meu querido, você quer criar uma outra geração, você quer dominar o mundo, você começa nas bases. É o que o anticristo está fazendo. E os seus filhos podem estar sendo vítimas. É o que eu vou falar com mais força amanhã. Quando eu digo que o principal alvo de Satanás são as crianças, parece que eu estou falando grego aqui nessa igreja. Eu vou contar um testemunho agora, escandalize-se. Mas pode estar acontecendo com você, que é um pai frouxo e que não tem rédeas da sua casa. Ou com você, que é uma mãe omissa e não tem as rédeas da sua casa. Um rapaz veio me contar o que aconteceu com duas crianças, com uma mocinha. A menina tinha 5 anos de idade. 5 anos. Você tem ideia o que é uma criança de 5 anos? 5 anos ela já possuía um celular. Eu queria pegar a mãe e prender ela, processar. Sabe o que essa criança fez? Com a estúpida mãe que deu um celular? Estava tirando fotos da genitália dela, das partes íntimas, para enviar no WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5 anos. A mãe pegou, descobriu, mas não fez nada. Passaram-se 2 anos. A menina tem 7 agora. A mãe entrou no quarto, ela estava mexendo no celular. E ela tentou disfarçar, a mãe pegou. Quando ela abre o celular, cheio de vídeos e sites pornográficos, com 7 anos de idade. Você pensa que essa geração é como a sua? Você pensa que essas crianças são como vocês? Vocês estão enganados. O alvo do diabo é os teus filhos. Se você confia nos seus filhos, você é um tolo. Eles podem estar fazendo sexo debaixo do seu nariz. Eles podem estar ingressando na pedofilia, no homossexualismo, sem que você saiba. Porque afinal de contas você patrocina o pecado deles. Não, o que tem de mais dar um celular? O que tem de mais? É que o mundo entra dentro do quarto do teu filho e da mente do teu filho através do celular. As crianças de hoje são depravadas, são perversas. Elas estão vivendo em um mundo vulgar, perverso. Eu chego em casa de gente, crente, dessa igreja. Tem o carro de bebê, o bebê na frente da TV. Eu vou em casa, tem menino que não sabe falar, ou está aprendendo a andar. Já está aqui. O celular. Isso. O diabo, isso. Coopera comigo, isso, vai. Ensina. Você não sabe o que eu vou fazer com a mente dessa criança através de celular.
O camarada não tem comida em casa, não tem dinheiro, mas tem modem, internet rápida e roteador, permitindo que o filho dele esconda debaixo da cama, entre dentro de um banheiro e possa acessar livremente a internet. Você vai ver onde você vai parar. Tá lá, celular. Peraí, quantos anos o homem viveu sem celular? Quem te disse que uma criança tem que ter isso? Hein? Quem te disse? Que pais que são esses? Quem te disse que quem dá a última palavra é teu filho? Quem te disse que é ele que determina o que ele tem, o que ele usa, como usa? Quem te disse isso? É você que manda na sua casa. É você que diz o sim e diz o não. Não é teu filho. Por que não é teu filho? Ele não tem condições de decidir por ele. Ele não tem estrutura psicológica, emocional para decidir por ele. Ele não sabe. É você que tem que decidir. Você quer ver um teste? Eu desafio você. Eu desafio você. Se você conseguir, que os bichinhos é esperto. Eu desafio você. Você vai chegar em casa hoje ou aqui mesmo. Você vai entrar no celular dos teus filhos. Você vai ver tudo. Você vai vasculhar tudo. Você vai entrar na internet, no Facebook. Você vai se assustar com o que você vai ver. E eu vou te falar, porque, sabe por que você vai assustar? Porque eu já vi. Você está achando que é santa a tua filha? Você está enganado. Você está achando que o teu filho é tudo isso? Você está enganado. Vai lá, eu estou desafiando você. Vai, vê tudo. E não tem essa de esconder não. Vai ter que falar senha, vai ter que fechar o tempo na sua casa. E você vai se horrorizar com o que você vai ver. Você vai ver que eles são mais inteligentes do que você sonha. E que eles estão mais longe do que você imagina. Você vai ver que o diabo ganhou mais terreno do que você imagina. Eles sabem enganar, maquiar, mentir. Aí fala para o delegado, mas ele era tão bonzinho. Aí o delegado, só você que acredita, trouxa. Ele era tão bonzinho, era mesmo trouxa. Isso é por isso que os filhos dos crentes não convertem. Porque os pais acham que são bonzinhos. São nada! São filhos de Adão! São corruptos! Enquanto não se converterem, estão sob a ira de Deus. E não vão converter nunca enquanto você ficar só tecendo elogios. Meu filho isso, minha filha isso, minha heroína perfeita, estudiosa, meu filho. Mentira! O alvo do diabo são seus filhos. Eu andei pegando o celular de uma turma aqui. Eu andei pegando. Não dá isso aí. Se eu mostrasse para você numa tela aqui, você teria que ir num clínico psicológico, psiquiatra. Se você ver as abominações que esses jovens consomem. Eu não estou falando de pornografia clássica, aquela que vocês consumiam no mundo, aquele erotismo clássico, né? Todo mundo conhece a banca de jornal de mulher nua, de mulher pelada na revista. Isso é o que todo mundo conhece, todo mundo sabe, quem veio do mundo. O que essa geração está consumindo é bestialidade, é coisa satânica, é coisa que você tem pavor, você fica em choque. Se você tem problema cardíaco, você não pode ver. É coisa bizarra, é maligna, é uma perversão mental tão grande que eles estão tendo atração por coisa hedionda.
É hediondo, o diabo está fazendo um estrago. Eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu comecei a tremer, eu não acreditava que meninos dessa idade podiam consumir coisas daquele nível. Coisas das mais bestiais, masoquistas, sádicas, hediondas. Eu falei, isso só pode ser gerado por demônios. É só o diabo que consegue perverter uma mente assim. Agora a culpa é do menino? A culpa é sua. Sua filha não tem que ter celular, coisa nenhuma. O teu filho não tem que ter celular, coisa nenhuma. Eles não podem ter acesso à internet sem a sua presença, de jeito nenhum. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Eles acham que isso é ser radical. O seu incircunciso, você daria um copo de veneno para o seu filho? Você daria uma granada para ele? Você daria uma 765? Então é por que você dá o celular e a internet, que são tão fatais quanto essas armas? A 765 causa menos estrago. É a pele, os nervos. A granada tem o risco de ele perder uma mão. A internet cria monstros, demônios. As amizades. Você está ouvindo o que eu falei? Você vai fazer isso hoje. E pega dela aí agora, antes que ela deleta, porque está cheio, está saturado de orgia, de podridão. Pega agora, toma agora.